Star Wars é uma franquia amada por muitos, mas que sempre teve suas polêmicas. Seja pela qualidade de alguns filmes, explicações desnecessárias, ou por ter virado mais um dos zumbis sem alma da Disney. Por isso, ao ouvir que teríamos uma antologia feita por vários estúdios japoneses diferentes, eu fiquei esperançoso. Iria o Japão salvar Star Wars? Ou no fim, eles apresentaram algo genérico por se submeterem a um dos maiores conglomerados do planeta? Eu sou o narrador e hoje vamos fazer uma análise rápida dos episódios de Star Wars Visions. E no final, vamos discutir se de fato isso salvou a franquia ou trouxe algo realmente único para ela. Episódio 1, O Duelo. Acho que não consigo imaginar nenhum episódio melhor para começar essa série. Para quem é fã de carteirinha de Star Wars, vai ser uma delícia ver as referências e inspirações do filme original, que no caso são filmes de samurai. E aqui temos uma homenagem legal aos 7 samurais, com ambos começando com um grupo de bandidos invadindo uma vila, que então são enfrentados por esses samurais. Bem, aqui temos apenas um Ronin, que é representado tendo o sabre de luz vermelho. Um toque bem legal, visto que apesar de não ter sido corrompido, ele ainda está em um conflito interno, buscando sua razão. Mas mesmo para quem não sabe nada de Star Wars, ou não é tão aficionado assim, que é o meu caso, o episódio traz muitas coisas boas. Toda a luta que permeia a trama é boa, desde a preparação para emboscar os bandidos, até a aparição da vilã principal e a construção narrativa do duelo dela e do Ronin. A luta ganha uma profundidade extra por ser importante para o ritmo da história, sendo um marcador principal de tensão, que é acompanhado por diversos elementos que melhoram a variação de como a tensão é distribuída na história. Como, por exemplo, o bully que é colocado para ferver. Esse é um dos marcadores que ajudam o espectador a entender que algo grande acontecerá em determinado momento. Outro elemento importante para o ritmo é a variação do local de luta, que sai da vila e vai para o rio. Então, acontece em cima de um tronco à deriva, que é resultado direto das ações dos personagens, o que aumenta o valor dessas transições. A cachoeira também é outro elemento causador de tensão, visto que o perigo se aproxima conforme o tempo passa. Tudo isso é essencial para diferenciar uma luta qualquer de uma que tem o ritmo de uma dança, rápido devagar, desvantagem vantagem, intenso suave. O mesmo é válido para o desfecho do embate, mas não vou comentar aqui para evitar dar mais spoilers. Pra mim, essa foi uma ótima abertura. Ela homenageia os clássicos, tanto em tema quanto na estética, que é preta e branca, só os lasers tendo cores, e traz uma ótima dose de ação. Episódio 2, A Balada de Tatooine. Um Padawan atormentado pelos traumas do passado acaba encontrando seu propósito de vida na música e em suas aventuras com sua banda. Esse é um episódio que busca mostrar outros lados do universo de Star Wars, algo mais mundano e simples, longe de todo o grande épico espacial. Como você, uma pessoa sem poderes ou capacidades especiais, poderia lutar contra as injustiças do mundo? Essa foi a mensagem que captei desse curta. Se deparando com uma situação terrível, ao invés de escolher o caminho do conflito imediato, o protagonista contorna a situação com uma abordagem inesperada, que desarma seus inimigos. Essa foi uma escolha bem criativa para representar alguns conceitos de não agressão, compaixão, resiliência e determinação, mostrando as várias formas de realmente ser forte. E também de combater coisas que às vezes estão fora do nosso alcance. Episódio 3, Os Gêmeos. Eu sou fanboy do estúdio Trigger, mas não dá pra passar pano quando eu vejo erros. Temos muita exposição no início, com aquelas explicações infinitas sobre coisas que pra nós, naquele momento, não importam. Afinal, não nos importamos com aqueles personagens ainda. Em compensação, toda a ação foi bem malucona, marca registrada do estúdio. Mas acho que poderíamos ter sentido mais o impacto emocional dos dilemas apresentados se o início tivesse focado em técnicas de empatia e não na exposição.
Os temas são interessantes: objetivo, destino, imutabilidade, família, liberdade, só que acabam ficando só de curiosidade e não de substância real. Infelizmente, histórias não vivem de conceitos, e sim de execução. Esse era o que eu tinha mais expectativas, então acabou que peguei muito no pé. Mas não foi ruim, foi de fato uma experiência visual incrível. E mais incrível que isso, só se você curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma análise de animes e mangás. Nesse vídeo eu tô indo mais por cima, mas aqui no canal solto vídeos indo a fundo nas técnicas que os autores usam para fazer você se emocionar com uma obra. Episódio 4, A Noiva do Vilarejo. Esse é um tipo de animação que toma o seu próprio tempo para construir o seu envolvimento com a trama, e recompensa muito bem no final. Além de abordar direta e indiretamente vários elementos e conceitos de Star Wars. Junta um visual bacana, uma trilha sonora incrível e uma luta final com um baita clima que você fica com gosto de quero mais. E sinceramente, eu queria, viu? Esse não teve tanto uma cara de one shot, colocou vários elementos que o entendimento prévio poderia melhorar, como o trauma da personagem e o motivo de sua máscara, por exemplo. Mas o estúdio preferiu focar em uma construção maior da dupla de aldeões no início do episódio. Para mim, o foco estava mais na protagonista, então imagino que um tempo de tela maior para desenvolver as bases de seu conflito narrativo seriam muito bem-vindos, visto que esse é o momento onde o personagem encontra a verdade dela. Mas para isso ter um impacto melhor ainda, era necessário saber o que impedia ele de descobrir a verdade. Eu já falei sobre arco de personagem em alguns vídeos aqui do canal, vou deixar aí no card na descrição. O foco nesses dois aldeões também tem um propósito de mostrar a cena do passado deles tentando mudar o fluxo do rio com as pedras, direcionando para onde os peixes passariam, e isso acaba tendo um sentido mais metafórico lá pra frente. De qualquer forma, gostei muito da relação da natureza com a força e da frase "o sopro da vida se transforma em vento". Daria pra ficar vários minutos conversando aqui sobre as conotações que isso tem, como por exemplo a própria força, um elemento invisível que está presente em todos os seres vivos, e que pode se tornar algo poderoso, capaz de destruir, proteger ou integrar o ecossistema. Talvez também represente a mudança do potencial para a ação, da energia para o resultado, de virtudes para a determinação. Enfim, tem muito espaço para discussão. Apesar de ter achado o início lento, o final foi incrível. Toda a construção para o momento foi digna do final de uma grande saga. Uma pena não termos visto o início dela. Episódio 5, O Nono Jedi. A Production IG trouxe um shonenzão maroto para nós com esse episódio. Inicialmente, ele apresenta uma situação de tensão, onde não sabemos em quem podemos confiar. E logo descobrimos como funciona o esquema de criação de sabres de luz, que dá um contexto muito legal e criativo para nós. Temos a preparação da Cara como boa lutadora, manejando o sabre que o pai dá para ela, e vemos algumas características legais, como a mudança de cor, intensidade e tamanho. Infelizmente, a mudança de tamanho não é utilizada no combate, mas os outros dois elementos acabam sendo algo a mais e tendo importância narrativa, o que é muito bem preparado aqui. Junta isso com um clima de suspeita do início e temos tudo para vermos cenas legais no futuro. É legal também que eles tenham cuidado de preparar a habilidade da Cara. Primeiro vemos ela usando o sabre com o pai dela, o que já nos dá a informação que ela tem alguma habilidade com aquilo. Depois ela luta com os mercenários, o que bota essa habilidade em prática e também desenvolve as possibilidades dela como lutadora. E no final temos lutas mais sérias, que não ficam tão forçadas assim porque temos essa preparação durante a história. Durante a reviravolta, a capacidade de mudança das cores dos sabres acaba tendo um leve propósito na trama, e a intensidade mostra o comprometimento / despertar da pessoa com a força, visualmente demonstrando o pequeno arco de personagem que a protagonista passa. Sinceramente, a reviravolta me pegou de surpresa. Me enganaram direitinho botando minhas suspeitas em outra pessoa. Em geral, esse foi um dos que mais teve a estrutura para uma série. A história é fechadinha, mas os elementos apresentados dão muitas possibilidades. Porém, foi o que menos me tocou emocionalmente. Episódio 6, T0B1.
O estúdio Saru é doidão, e essa animação também tem vários elementos experimentais, o que me agradou muito. Acho que a referência a Astro Boy ficou na cara, não é? Foi incrível como conseguiram colocar tanta coisa nesse curta. Ele se propõe a ser um show visual com uma mensagem bonitinha, além de trazer umas animações ótimas na luta. A brincadeira que ele faz com a força também é legal. Como o professor fala, há um cristal em algum lugar desse planeta, e no fim ele estava... quase que uma brincadeira com que a força esteja com você e outros conceitos, como potencial, autoconhecimento e confiança. No fim, o que o robô mais procurava estava dentro dele. Mas é legal que no processo vemos a consequência da busca desenfreada por um objetivo, que até quebra regras e gera consequências terríveis, mas que são o gatilho para você realmente descobrir as verdadeiras respostas. É legal também como a vontade dele de ser um Jedi só se realiza quando ele para de olhar para esse objetivo como algo divertido ou prazeroso, e sim como uma responsabilidade. Episódio 7, O Ancião. Novamente, o estúdio Trigger nos entregou uma luta muito legal, com uma coreografia mais real e elaborada. Porém, acho que houve foco em muitas partes desnecessárias, dando muito contexto, mas pouca substância. O tema de tempo e poder acabam que não são bem aproveitados. Temos o toque básico deles ali, com o Sith buscando o poder para superar o decaimento natural do potencial ao envelhecermos, e o Jedi aceitando esse fato, passando para a próxima geração as técnicas e conhecimento para que eles o superem. Ambos são uma forma de imortalidade, um através de conceitos, ideias, morais e memórias, e outro através da permanência do corpo físico. Como falei, infelizmente isso não é aprofundado. Em histórias curtas, normalmente focamos em um tema ou conceito, e tudo nela precisa girar em torno disso, visto que temos pouco tempo. Mas aqui temos várias cenas que não servem a esse propósito, deixando a experiência mais vazia no geral. Mesmo assim, a luta foi legal e eu me diverti. Episódio 8, Lop e Ocho. Esse consegue entregar melhor o tema, que é de família, e também consegue colocar muita informação no curta. Porém, parece que foi a história mais dependente de uma sequência. Isso não é algo negativo em si, porque mostra que houve interesse, mas como curta, não deu aquela sensação de completude. Achei legal que eles usam elementos de Star Wars como gatilhos para conectar a mensagem da história com o enredo da trama. Mas, infelizmente, a introdução do drama das duas personagens é muito corrido. A Lop acaba ganhando muito mais destaque, junto de toda a parte sentimental do pai, enquanto a Ocho só ficou como uma pessoa cruel ou enganada. Progresso, tradição, família e sacrifícios são temas complexos. Talvez colocar todos eles juntos tenha deixado tudo mais difícil de se administrar. Mas a luta é incrível e abre espaço para uma história muito legal. Como falei no meu vídeo de Shingeki, muito provavelmente, eu e você só seríamos mais um. Ser um herói ou um rebelde custa mais caro do que a maioria das pessoas estão dispostas a pagar. Episódio 9, Akakiri. Assim como O Duelo foi o episódio perfeito para abrir o Visions, esse foi o perfeito para finalizar, tanto pelo tema quanto pelo paralelo feito com a história do Anakin. Ele foi feito pelo estúdio Saru, e novamente temos algo com uma direção bem doida, utilizando uma trilha sonora diferente e criando um clima tenso com a atmosfera carregada. A visão que o personagem tinha acaba acontecendo, e no fim, por mais que ele tenha tentado fugir de seu destino, tivemos a famosa profecia autocumprida. Tudo está pré-determinado, tentar fugir de nosso destino é o que nos condena a ele? A tentação do lado negro também é bem apresentada. Não é só a busca pelo poder bruto e puro que leva as pessoas a se corromperem. Pessoas buscam proteger aquilo que amam, e com isso, outros podem nos manipular, se valendo de nossos sentimentos, que nos tiram da razão, do balanço. Esse é um dos curtas que traz toda uma experiência diferenciada, por isso não quero falar muito aqui. Por mais que eu tenha dado spoilers, se você não tiver visto e estava em dúvida, dê uma chance, um deles pode te agradar. Mas e aí, Star Wars Visions salvou a franquia ou apresentou algo diferente?
Meu veredito é que é uma adição muito bem-vinda à franquia, que pode despertar o interesse de várias pessoas que até gostam de Star Wars, mas que não são fãs de carteirinha, que é o meu caso. Como consumidor casual, sinto que a Disney simplesmente transformou a saga no menor denominador comum, ou seja, deixou o mais genérico e raso possível para atingir o máximo de pessoas. No processo, eles sacrificaram qualidade de storytelling, impacto da mensagem e o potencial dos filmes de se tornarem clássicos, criando apenas um cadáver ambulante de mais uma franquia que a Disney roubou a alma. Por isso, pra mim, Star Wars Visions é um sopro de vida, colocando diversos conceitos e visões diferentes que celebram o potencial da franquia de contar histórias pessoais e diferentes, para que cada pessoa tenha uma experiência única e marcante, o que eu prefiro muito mais do que ser algo genérico que causa a mesma sensação em todo mundo. No fim, a franquia não precisa ser salva, ela é um sucesso comercial, mas artisticamente ou pessoalmente, de fato, Star Wars Visions trouxe uma renovada necessária. Espero que essas animações criem a possibilidade para mais eventos do tipo, que se tornem vento e cortem pela estagnação artística que caiu sobre a franquia. Mas me diz aí, o que vocês acharam dos episódios? Quais foram seus favoritos e quais menos gostaram? Coloca aí nos comentários. Também compartilhe o vídeo, isso é mais importante do que parece. Apoie meu trabalho através do clube de membros do YouTube ou do PicPay Assinaturas. A partir de míseros R$5 você tem vários benefícios. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção, aos heróis André Luiz Melo, Jack Bros, Jutaí Oliveira de Jesus, Leonardo de Brito Correia, Pedro Henrique Matos Souza de Santana, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!